nossa aula do dia 25 de março de 2021, do período da Covid, iniciando a primeira semana de lockdown, que eu acabei de saber que foi estendida até o fim da Páscoa, inclusive com restrições muito significativas. Não sei se vocês estão acompanhando aí as aulas online e vendo o pronunciamento nosso, do nosso camarada, mas até ônibus diz que vai aí, né? Sim, sim, sim. Até ônibus diz que vai parar. Ônibus interestadual, intermunicipal. Alguém levantou a mão aí? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, pode colocar que tá tranquilo, beleza? Vamos lá, então. Vou colocar aqui, espelhar o conteúdo que a gente vai começar a ver. Na aula passada, eu parei com vocês falando, meu velho, sobre o período colonial. Tá tranquilo, NL. Valeu, show de bola. Comecei a falar para vocês sobre o período colonial. Calma aí que eu vou espelhar para vocês. Tá carregando, tá carregando. Esse horário é aquele horário. Hoje não deu problema em nenhum momento no Teams, hein? Nenhum momento. Aí, espelhou. Show de bola. Eu parei falando com vocês a respeito de sistema colonial. Aí eu falei do período pré-colonial, do pau-brasil, do escambo, do estanco, das feitorias. Falei os motivos que levaram o Brasil a não iniciar Portugal não iniciar a colonização, que era porque não tinha mercado consumidor nem fornecedor, não encontraram metais ou pedras preciosas, o Tratado de Tordesilhas garantia que a terra era do Brasil. A primeira atividade foi o extrativismo do pau-brasil, predatório, mas depois de 30 anos a situação muda. Depois de 30 anos a situação muda por quê? Porque outros países não respeitam mais o Tratado de Tordesilhas. Esses outros países, meu velho, passam a buscar, inclusive, as especiarias e romper o monopólio da rota do Atlântico Sul, que era de Portugal. Portugal não vê mais no Tratado de Tordesilhas algo que garantia, até porque as outras potências passam a defender o uti possidetis ita possidetis, aquele que possui de fato, possui de direito, ou seja, aquele que coloniza é o dono. Então, na prática, se eu chegar aqui e tiver colonos portugueses, eu aceito que esse território seja de Portugal. Agora, eu chegar num lugar que não tem europeu nenhum e você falar que o território é seu, sem você nunca ter ido lá, nem estar presente, não tem como. E aí, 30 anos depois, Portugal, então, precisa de ocupar o Brasil para não perder para outros colonizadores. A cana-de-açúcar tem que iniciar uma atividade econômica que dê lucratividade. As especiarias não dão mais o lucro de antigamente, sacou? E ainda existia aquela grande expectativa de se encontrar metais, pedras preciosas no Brasil. Como os espanhóis já haviam encontrado em vários lugares, por que aqui não poderia se encontrar também? Só que naquela época, o governo português, quando ele foi iniciar efetivamente a colonização, o Estado português já estava basicamente quebrado. Aí você fala assim, quebrado? Era o início do fim do Estado português por algumas motivações. Na outra aula minha falou assim, peraí, Rony, Portugal teve o monopólio dessa rota do Atlântico Sul, do périplo africano, para poder buscar as especiarias na Ásia, e vendia para a Europa. Ele tinha monopólio, ele abasteceu o mundo com especiarias durante décadas. E disse que dava lucro de 6.000%. Para onde que foi esse dinheiro? Pois bem, não adianta você ganhar muito dinheiro se você não conseguir segurar esse dinheiro. Se você ganha muito dinheiro, mas você gasta muito dinheiro, você é pobre, sacou? E o que acabou acontecendo em vários momentos da história de Portugal é de que, às vezes, os produtos em Portugal, por exemplo, por causa de especiarias, por causa da descoberta de ouro no Brasil, os comerciantes de Portugal também queriam ter acesso a essa lucratividade. E uma forma de você ter acesso a essas riquezas que estão vindo de fora era você aumentar os preços dos produtos do mercado interno. Então, tipo, eu não tenho acesso ao ouro do Brasil, mas o ouro do Brasil vem para cá. Como que eu vou chegar a ter o ouro do Brasil aqui em Portugal? Eu vou aumentar o preço do meu produto. Esse pensamento é muito triste. Os preços dos produtos em Portugal e na Espanha, por causa da chegada de ouro e prata ou de outros produtos de alta lucratividade, faziam subir o preço e causavam uma inflação generalizada. E aí, por exemplo, em Portugal, os caras preferiam comprar o produto vindo da Inglaterra porque era melhor e mais barato. Então, o dinheiro que você ganhava num lugar, você simplesmente entregava em outro, não ficava com você. Então, naquele momento, a coroa portuguesa não teve uma postura protecionista, de barreira alfandegária, de incentivar o mercado interno, a conceder empréstimos, sacou? Não teve isso. E o que acabou acontecendo é que o mercado e produção maior engoliu o menor. Outro detalhe. Então, esse Portugal ganhou muito dinheiro, mas gastou muito dinheiro. O outro quem fazia o comércio das especiarias em Portugal não faz mais.
Aí você fala por quê? Porque quem fazia o comércio das especiarias em Portugal eram os burgueses, beleza? E a maioria desses burgueses eram comerciantes. E a maioria desses burgueses comerciantes, quer dizer, eram judeus, sacou? E aí o cara que é comerciante, não importa se ele é judeu ou não. Eu vou falar do judeu aqui porque você vai ter uma motivação específica. Mas se você é um burguês, se você é um comerciante, a sua área é negócio, a sua área é comércio. Então você vai lá ter um lucro de 6.000%, mas você sabe que você tem que guardar parte daquele lucro para reaplicar numa próxima viagem para manter o ciclo compra-venda, compra-venda, compra-venda. E quanto maior o meu lucro, maior deve ser o montante de investimento nesse negócio para ele expandir. Beleza? Esse é o pensamento natural de um burguês. Pode crer? E boa parte desses burgueses em Portugal eram judeus. Aí que entra a parada. A Inquisição em Portugal foi fortíssima nessa época. Inclusive, o rei de Portugal chegou para a judeusada e falou o seguinte, ó, vocês têm 1 ano de prazo para ou vocês se converterem ao cristianismo, se tornarem cristãos novos, ou vocês vão ser expulsos de Portugal. O que aconteceu? Antes de completar 1 ano, a maioria dos judeus portugueses não se converteram, não se tornaram cristãos novos, e a maioria foi embora de Portugal, levando consigo suas riquezas, antes de serem expulsos. E aí é muito comum uma outra parada que às vezes as pessoas não sabem. Como os judeus foram já perseguidos em vários momentos da história, em várias partes do mundo, os caras criaram o costume de não ter uma riqueza que seja baseada numa casa, num prédio, numa terra. Beleza? Ah, por quê? Porque eu posso ser perseguido, os meus bens penhorados, então ele toma minha casa, toma minha terra, toma tudo. O que esses caras passam a fazer? Passam a ter riquezas, passam a ter quantias que eles conseguem carregar consigo mesmo. Então eles vão pegando todo aquele capital, e vão fazendo o quê? E vão trocando e vão vendendo, por exemplo, diamante por ouro, por prata, coisa que eu consiga colocar a riqueza dentro, fácil de carregar. Percebe? E aí vai acabar rolando o quê, meu camarada? Esses caras vão sair de Portugal e vão para outros 2 países. Holanda e Suíça, principalmente. A Suíça vai se tornar um dos centros de empréstimo do planeta, banco, né? E a Holanda vai ter das principais companhias de comércio, cara. Sacou? Aquela companhia de comércio das Índias Ocidentais, companhia de comércio das Índias Orientais, sacou? Quase tudo de judeu. E aí? E aí, meu camarada, quem entra no lugar desse comerciante judeu que foi embora para a Holanda ou para a Suíça, a maioria deles, são os nobres. O nobre não é comerciante, sacou? Aí o nobre ia lá, fazia uma viagem, tinha um lucro de 6.000%, pegava a grana e aplicava no castelo. Pegava a grana e fazia uma torre. Pegava a grana e fazia uma muralha. O negócio vai naturalmente entrar em decadência. E aí, quando outros países passam a navegar, decadência total. Resumindo, Portugal não tem grana nesse momento para efetivamente ele iniciar a colonização. Então ele vai lá, divide o Brasil em grandes lotes de terra, chamados capitanias hereditárias. Para atrair as pessoas a virem para cá, qual que era a situação? Eu vou doar a terra. Beleza? É bom lembrar que nos primeiros 30 anos da presença portuguesa no Brasil, que é o pré-colonial, o Brasil era também considerado uma colônia penitenciária, sacou? Assaltantes, assassinos, sequestradores, estupradores, sodomitas e prostitutas tinham como punição degredo no Brasil. Então você imagina que os primeiros portugueses que para cá vieram na forma de degredados eram o melhor da sociedade portuguesa. E aí? E aí, 30 anos depois, eu vou convencer boas famílias a irem morar no Brasil? 30 anos depois, eu vou conseguir fazer, meu velho, com que esse pessoal efetivamente venha para cá? Não vai, sacou? Como que eu faço então? Eu vou doar terra? Daí a ideia de capitanias hereditárias. Um detalhe, tá? Capitanias hereditárias era um sistema que os portugueses já haviam implementado na costa africana e que tinha dado muito certo, sacou? Então, quando eles implementaram aqui, tipo, eu tenho experiência com essa parada, vai dar certo no Brasil também. Só que não deu, não. Aí você fala, por quê? Se você pegar o tamanho da capitania hereditária na costa africana, elas são uma pequena porcentagem do que é aqui no Brasil. Tem capitanias no Brasil que são maiores do que o território de Portugal, sacou? Então, lá, elas deram muito mais certo, por quê? Porque eram menores, a maioria era ilha, norte da África é muito mais próximo de Portugal, então é muito mais fácil de tomar conta, de administrar, sacou? No Brasil, meu velho, vão ser outros 500. Olha o tamanho das capitanias. Teve gente aí que recebeu mais de uma, inclusive. E é óbvio.
Então vamos lá. Capitania hereditária é um grande lote de terra que vai do limite do Oceano Atlântico até o Tratado de Tordesilhas. Beleza? Olha o tamanho da capitania do Espírito Santo. Pegava o que hoje é o sul da Bahia, o norte do Rio de Janeiro, e ia em duas linhas paralelas até chegar quase em Goiás, velho. É muito território. E olha que tinha capitanias muito maiores do que a do Espírito Santo, tá? E aí? E aí, quando você recebia uma capitania hereditária, quem é que recebia uma capitania hereditária? Um nobre. Eu não vou dar uma capitania hereditária para um camarada que é pobre. Aí o pessoal fica até assim, pô, sacanagem isso, não vai dar para os pobres. Ontem um menino aí mandou no chat lá, pô, tá sendo Paulo Guedes? Aí eu falei, pô, teve aquele comentário do Paulo Guedes infeliz, né? Nós não podemos aplicar dinheiro nas pequenas e médias empresas porque nós vamos perder dinheiro. Temos que aplicar dinheiro nas grandes empresas, porque assim nós vamos ganhar dinheiro. Eu confesso que eu fico tanto quanto às vezes decepcionado. É claro que eu tenho que estudar mais essa pronúncia dele, a que respeito foi, mas o que mais gera emprego e renda no Brasil são pequenas e médias empresas, cara. Sacou? É o que mais gera emprego onde você está do seu lado aí, ó. Beleza? Mas enfim, deixando a política atual de lado, ele só citou para poder falar que os portugueses fizeram a mesma coisa. Não vão ajudar pequeno e médio, não. Vão ajudar grande. Nós não vamos dar terra para pobre. Dar terra para quem é rico, quem é nobre. E aí, você entende. Aí você fala, você entende? Pô, velho, eu vou dar uma capitania hereditária para um camada que é pobre lá em Portugal. Ele vai ter dinheiro para pagar a passagem para cá. Vai ter dinheiro para poder comprar escravo. Vai ter dinheiro para poder comprar as ferramentas, derrubar a mata, ter uma lavoura. Não vai, cara. Então eu vou dar um pedaço de terra para uma pessoa que nem condições de vir para cá vem. Pra você ter uma ideia, esses caras que ganharam as capitanias, que eram nobres, a maioria deles não vieram. Imagina se fosse um pobre. Sacou? Mas vamos lá. Quando você recebia uma capitania hereditária, que é um grande lote de terra, doado pelo rei a um donatário, que quase sempre era um nobre, você recebia dois documentos. Uma carta de doação, igual o próprio nome já fala, é uma carta onde o rei doava a posse da terra de forma hereditária a você. Observe que eu falei a palavra posse. Doava a posse, o usufruto da terra. Ela é sua, mas você não pode vender. Ela é sua e da sua família para sempre, mas você não pode vender. Já uma carta foral, toda vez que você vê a palavra foral em história, sempre será direitos e deveres sobre alguma coisa. Se eu estou falando de capitanias hereditárias e tem uma carta foral, são os direitos e deveres que o donatário tinha com a sua capitania hereditária e com o rei. Quais são os direitos do donatário? Todos. Ele é o poder executivo, legislativo, judiciário, ele é a lei, ele é a ordem, ele pode cobrar impostos, ele pode fazer tudo, menos vender. E quais seriam os deveres dele? Ele tem um dever de povoar, tem o dever de proteger, tem o dever de desenvolver, o dever de explorar e, claro, pagar 20% de tudo aquilo que ele explorar em sua capitania. Show de bola? Então, doação transfere a posse da terra, carta foral, direitos e deveres do donatário. Beleza? Direito, todos. Poder executivo, legislativo, judiciário, se é a lei, se é a ordem, cobrar impostos, explorar. Qual que é o dever do camarada? Proteger, povoar, desenvolver e pagar os impostos, 20% para Portugal, que é o famoso quinto. Beleza? Cara, só que mesmo assim, poucos donatários vieram. E do mesmo jeito que o rei tentou atrair gente para o Brasil doando terra, os donatários vão tentar atrair gente para trabalhar nas suas terras como? Também doando terra. São as sesmarias. Uma sesmaria é um lote de terra doado pelo donatário a um colono. Então, quer dizer, por exemplo, Espírito Santo era uma capitania, beleza? Vitória, a ilha de Vitória, era uma sesmaria. A ilha do Boi era uma sesmaria. A ilha do Frade era uma sesmaria. Então, um pedaço de terra que o donatário doa a um colono para ele poder vir para cá. Detalhe, tá? A terra é dele, do sesmeiro, do colono, de forma hereditária, mas ele também não pode vender. Sacou? Show de bola? Ah, outro detalhe. Só pode católico receber terra. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Lá na galera. Pelo jeito não tem dúvida, não. É uma matéria tranquila, né, cara? Você vê essa matéria desde a quinta série. É uma matéria bem fácil.
Vamos lá, voltar então para o nosso material. Só que aí vem uma parada, que inclusive foi uma questão quando você estava lá na 5ª ou 6ª série, quando você viu essa matéria. A sua professora perguntou assim, as capitanias hereditárias deram certo? Ou ainda não? A questão foi assim, quais capitanias hereditárias deram certo e explique por quê. Aí você colocou o quê? Pernambuco e São Vicente. É porque plantaram cana. E a professora te deu um certo, você tirou 10, você falou assim, caraca, sou foda, queria ser assim, não, mas Deus me fez assim, não posso fazer nada. Só que faltou. Faltou. Aí você fala, por quê? Porque o Espírito Santo também plantou cana, cara. E o Espírito Santo não se desenvolveu. Na verdade, a capitania que mais se desenvolveu de verdade é Pernambuco. E lá é cana mesmo. Porque tinha condições naturais para cultivo de cana, teve plantio de cana em grande quantidade, tinha clima, solo, relevo favorável, teve a burguesia holandesa metendo dinheiro em cima, investimento em massa lá bombou de cana. Agora, São Vicente é onde hoje é São Paulo, a maior parte de São Paulo. São Paulo também é conhecido como a terra da garoa. Lá a cana não se desenvolveu tão bem. A cana gosta de lugares quentes, né? E aí? Só que a capitania de São Vicente vai ter outras formas de renda. Igual, por exemplo, bandeira de caça e apresamento, bandeira de prospecção, que são matérias que vocês vão ver no futuro. São os caras que buscam ouro, prata, indígenas para usar como escravos. Vocês vão ver essa matéria um pouco mais à frente, pode deixar. E o outro detalhe, a capitania de São Vicente, quem era dono era o Martim Afonso de Souza, que era só primo do rei de Portugal. Ou seja, o rei de Portugal aplicava dinheiro sistematicamente naquela capitania. Então ela vai ter um grau de desenvolvimento maior do que as outras, mas nem chega perto de Pernambuco. Agora, por que as outras deram errado? Ah, velho, aí tudo quanto é desgraça que você falar, você vai acertar. Algumas coisas nem são desgraça. Por exemplo, as capitanias eram grandes demais. Era muito difícil de administrar. Sacou? Você imagina que você ganha uma capitania do tamanho do seu país, velho. E aquilo é mata pura com milhões de índios, animais selvagens e peçonhentos lá no meio. É punk. Então, ó, dificuldade de administrar as capitanias, falta de interesse dos donatários, dificuldade de ter colono, falta de investimento, ataques de animais selvagens, igual onças, ataques de animais peçonhentos, igual escorpião, cobra, aranha, picou, já era, você tá morto, não tem como combater, sacou? Além disso, meu camarada, dificuldade de comunicação de uma capitania com outra, não tem estrada. Dificuldade de comunicação da capitania com a metrópole. O Espírito Santo, por exemplo, passou 10 anos sem ver um navio português. O cara vinha aqui com o navio, trazia vocês, jogava aqui e ia embora para Portugal. Aí o próximo navio que você vai ver vai ser daqui uma década. Daí você entender por que houve a tal da integração entre a cultura dos portugueses e dos indígenas. A integração foi forçada, mano. Aí você fala assim, por quê? Porque o português aqui, abandonado pela própria coroa, ele começa a perceber que ou ele passa a ver o indígena e ver como que ele faz para sobreviver e ele copia, ou já era. Ele não é desse ambiente, ele não sabe como que vive aqui. Então vai aprender na marra com os indígenas como se adaptar e como se adequar à terra. Vai. Então a maioria não deu certo. Só que os portugueses demoraram quase meio século para sacar isso. Lá em 1848, o governo de Portugal falou assim, rapaz, eu acho que o sistema de capitanias hereditárias não deu muito certo. Vamos fazer o seguinte, vamos para lá, para nós mesmos inspecionarmos esse crescimento. Nós deixamos por conta deles, eles ficaram muito soltos, então não se desenvolveu. Vamos levar um órgão para o Brasil. O governo geral é o primeiro órgão metropolitano na colônia. Ou seja, é o primeiro órgão português no Brasil. A ideia, para se instalar um governo geral, era ele vai centralizar a administração da colônia e vai auxiliar no desenvolvimento das capitanias. Como assim, Ronde? Se tem dificuldade de comunicação, faz estrada. Se tem falta de colono, traz colono. Se tem falta de dinheiro, traz empréstimo. Se os indígenas são agressivos, mata os indígenas. Sacou? Essa era a função do governo geral, centralizar a administração e auxiliar no desenvolvimento da capitania, tendo aqui funcionários da própria metrópole que iriam exercer a fiscalização. Se lá na história da América Hispânica você viu que os caras que vinham da Espanha para exercerem os cargos administrativos, como é que eles se chamavam mesmo? Aqueles que iam ocupar o cargo de juiz, de visitador, de vice-rei, de capitão. Isso aí, eram os chapetones, ou peninsulares,
filhos de espanhóis nascidos na Espanha, beleza? No Brasil vai ser igual. Quem vai ocupar os cargos da alta administração são portugueses, são filhos de portugueses nascidos no Portugal, ou em Portugal. Eles são chamados de rei-nós, sacou? Rei-nós. Tem uma musiquinha que é do... Vocês vão conhecer porque vocês são bastante novos, e essa música é quando eu tive contato com pessoas bastante velhas, né? De uma dupla chamada Pena Branca e Chavantinho. Clássicos, os caras são foda. Aí tem uma música que fala a respeito das navegações e dos portugueses que vinham para cá. Só um trechinho para você ver. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar. Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar. Na ponta da vela no meio do mar. Rei nós, que vieram de outras terras, outros mar. Rei nós, que vieram de outras terras, outros mar. Temo porva, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Rei nós. São esses caras que vão exercer o cargo de governador-geral ou vice-rei, provedor, ouvidor, capitão. Os cargos mais importantes são de rei nós, beleza? Para centralizar, ficou na Bahia, que deixa de ser uma capitania hereditária e passa a ser uma capitania real. Então, ela é sede da coroa portuguesa, é a capital da colônia. E o cara que vai governar esse governo geral é um governador geral, também chamado de vice-rei, escolhido a dedo. O próprio rei escolhia o cara que vinha para cá. Para auxiliar esse governador geral, tinham 3 funcionários para cada capitania. Um provedor-mor, ouvidor-mor, capitão-mor. Mor quer dizer que é o maior daquela função. É a maior autoridade na colônia daquele segmento. Capitão-mor mais fácil de você lembrar, porque capitão você lembra de polícia, lembra de militar, então você lembra de defesa, lembra de segurança. Capitão-mor era o responsável pela segurança, pela defesa das capitanias da colônia. O ouvidor é o camarada responsável pela justiça. Ele vai ouvir as denúncias, ouvir os reclames para julgá-los e sentenciá-los. O ouvidor-mor era o responsável pela justiça nas capitanias da colônia. E o provedor-mor é um termo que talvez você ache que o provedor vem de internet, mas nesse caso aí é provedor de impostos, beleza? Nos contra-cheques mais antigos, você tinha assim, saía salário bruto, X. Aí embaixo via líquidos proventos, ou seja, o seu salário já abatido os impostos, X menos tanto, sacou? Então, quando o cara fala de provedor-mor, ele está falando do cara responsável pela arrecadação dos impostos em cada capitania da colônia, beleza? A pergunta é, o governo geral, que tinha a função de centralizar a administração e auxiliar no desenvolvimento da capitania, foi o primeiro órgão político-administrativo do Brasil. Ele funcionou? Não. Quer dizer que desde o nosso primeiro órgão político-administrativo não funciona? Não. Primeiro acharam que o Brasil era grande demais, chegaram a dividir ele em 2. Virou Estado do Maranhão e Grão-Pará e Estado do Brasil. Tiveram 2 governos gerais. Os portugueses dobraram a quantidade de custo, né, para 2 sedes de governo e não aumentaram a arrecadação nem o poder. Aí resolveram acabar com os 2 governos e deixar um só. Se um não funciona, 2 não funciona, fica com um só que é mais barato. Beleza? E por que não funcionava? Porque, basicamente, o que o governo geral tinha que fazer, ele não fazia. Não trouxe colono, não trouxe grana, não abriu estrada. Pô, os caras só vinham para cá ocupar o carro, ganhar o dinheiro e ter status, rapaz. Efetivamente fazer essa parada funcionar, quase nunca. Para não dizer que eu não falei das flores, os indígenas foram eliminados sistematicamente. Agora o resto, funcionou não. E tem outro detalhe. Às vezes você poderia até tentar funcionar, mas não conseguia. Por isso que eu gosto de História do Brasil, que a gente começa a ver o povo brasileiro, a origem da formação dele, como que ele era. Vamos supor que você é um provedor-mor, um cara responsável pela arrecadação dos tributos, dos impostos, né? Aí eu chego lá na sua capitania hereditária e falo assim, ô Donatário, eu sou o provedor-mor, represento o rei de Portugal aqui, e eu quero ter acesso aos seus livros contábeis, eu quero saber a sua arrecadação, o tanto que você ganhou e o tanto que você está pagando, para saber se você está sonegando o fisco de Portugal. E aí ele vai lá, me dá os livros, eu olho para lá, olho para cá, pum, descubro que o cara está sonegando horrores, sacou? Ele ganha muito mais do que ele paga. Aí eu vou lá e falo assim, ó, você é um sonegador,
eu vou denunciar você para o fisco português, você vai ser processado e muito possivelmente você vai perder sua capitania por traição. Aí você sabe o que acontece. O cara que era o donatário chegava para ele e falava assim, não, rapaz, calma aí, vamos conversar. Cheguei, vamos tomar um chazinho, não tinha café nessa época ainda, vamos tomar aqui um chazinho, vamos tomar aqui um caldo de cana, um suco, comer um pãozinho de queijo. E aí conversa vai, conversa vem, se agradando o cara, daí a pouco você mandava aquela. Provedor, o que você pode fazer que seja bom para nós dois, hein? Essa frase que eu acabei de falar simplesmente significa quanto que você quer para não me denunciar. Isso é suborno. E aí, velho, a primeira coisa então é oferecer o suborno. Ó, vou te dar uma sesmaria, que é um pedaço de terra da minha capitania que você nunca vai ter em Portugal. Eu vou te dar tanto que você nunca vai ter com essa profissão sua. E aí, velho, você tá ligado como que é o suborno, né? As pessoas falam que não aceitam suborno, mas na verdade a maioria delas nunca foi subornada. Então o camarada tem que falar quando ele já foi, sacou? Ah, por quê? Porque a tentação tende a ser grande. E uma parte muito significativa vai aceitar o suborno. Por isso que você vai entender que esses cargos não vão funcionar. Mas vamos supor que tinha um camarada que era honesto. Ele fala, não, não aceito suborno e eu vou te denunciar. Aí o camarada ia para a fase 2. Ah, é, provedor? Você vai me denunciar? Deixa eu falar com o senhor. Cuidado na hora de você ir embora por essa estrada. Tem muitos índios e tribos agressivas que não gostam de provedores. Você pode morrer nesse caminho. Cuidado, hein? Aí o cara fala, eu, hein? Nem vou cobrar dos indígenas, por que eles vão me atacar? Na verdade, velho, falando de ditado da roça, eu conheço o zóio de quem tem lombriga. Eu sei o que tá dentro de você. Aí você fala, por quê? Porque quando o camarada fala com ele assim, ó, cuidado na hora de você ir embora que você pode morrer por um índio, que eu tô querendo dizer que no meio desse matagal aqui, eu vou pegar você na estrada, vou matar você, vou fincar uma flecha na sua cacunda e vou botar a culpa no índio. Quem vai falar o contrário? Se hoje aqui meu camarada com câmera filmando de dia, com sol quente, não consegue pegar, imagina naquela época no meio do mato. E outra, nem precisar de colocar a culpa no índio, não. Mata você, joga no meio do mato, cachorro, bicho come, sacou? Mata você, joga no rio, piranha come, já era. Então a maioria das vezes os cargos não funcionavam porque ou eram subornados ou eram ameaçados. Beleza? Se o governo geral é nível federal, se os donatários é nível estadual, as câmaras municipais é nível municipal. Sacou? E aí, meu velho? E aí, a diferença? As câmaras municipais nessa época, elas tinham os 3 poderes no mesmo lugar. Hoje você divide em prefeitura, Câmara dos Vereadores e delegacias e fóruns, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Antigamente, os 3 poderes ficavam num único lugar, num único prédio. Então, na Câmara Municipal, você tinha o cara que era o chefe do executivo, que era chamado de juiz ordinário. Você tinha o poder legislativo, que eram os vereadores, também chamados de legisladores. E você tinha o poder judiciário, que era o juiz de paz. Beleza? Então, juiz ordinário seria o prefeito. Os regedores seriam os vereadores. E o juiz de paz, o poder executivo. Beleza? Judiciário, desculpa. Poder executivo é o juiz ordinário. Poder legislativo, os vereadores. E poder judiciário, o juiz de paz. Todos esses caras eram eleitos, escolhidos pelos homens bons. E aí vem a pergunta: quem é um homem bom para você? Bem, um homem bom nessa época é um homem bom de dinheiro, é um grande proprietário, rico, dono de terras, de escravos, de engenhos, comerciantes, traficantes negreiros e por aí vai. Pessoas que não realizavam trabalhos braçais. Os mais ricos. Eles que podem votar e eles que podem ser votados. Então, esse juiz ordinário era um homem bom. Esses vereadores eram homens bons. Esse juiz de paz é um homem bom. Então, são membros da elite local que escolhem entre eles quem vai ocupar esses cargos administrativos. Onde? E qual a função de uma Câmara Municipal? A mesma de hoje. Fazer as leis de nível local, arrecadar impostos a nível local, ser a segurança de nível local, zelar pela paz pública, sacou? Auxiliar os carentes, como os viúvas e órfãos, sacou? Só para você se lembrar.
Lembra que lá na América Hispânica, o camarada que exercia um cargo igual, por exemplo, de governador-geral, ele tinha que ser um chapetone, lembra? Ele tinha que ser um espanhol, filho de espanhol, nascido na Espanha, beleza? E aí eu falei que o filho dele, que nascia aqui, na colônia, aqui na América, ele era chamado de crioulo, lembra? Lembra que os crioulos só podiam exercer poder a nível municipal, nas câmaras municipais, que na América Hispânica se chama cabildos ou ayuntamientos, igual no Brasil. Quem que era o governador-geral? Um reinol. Ele morre, os filhos deles ficam aqui. São os membros da elite local. Os homens bons, sacou? Então são caras que são ricos, mas não têm poder político, pelo fato de não terem nascido na metrópole. Num futuro próximo, o homem bom brasileiro ou o crioulo na América Hispânica serão os membros das elites que efetivarão os processos de independência. Aí uma perguntinha. O governo português começou a perceber que quem estava mandando de verdade no Brasil eram as câmaras municipais de cada lugar. E aí ele tentou fazer o quê? Reduzir o poder das câmaras municipais. O Conselho Ultramarino, como o próprio nome já fala, ultramarino, quer dizer, está além do mar, está em Portugal, era um outro órgão metropolitano, só que sediado em Portugal, que tinha a função de escolher. Aí eu vou fazer uma pergunta para ver se você acerta. A nível de município, qual seria o cargo administrativo considerado de maior importância por boa parte da população? A maioria da população a nível municipal fala, ó, aquele cargo lá é o mais importante da minha cidade. Quem é esse cara? Se você falou prefeito, você acertou, beleza? A maioria da população acha que a nível municipal o cara mais importante é o prefeito, beleza? Ele que direciona a palavra, a parada, afinal de contas, ele é o executivo, ele que vai executar as ações. E aí, os portugueses pensaram assim, não vamos deixar esses membros da elite local mandar em tudo. Não vamos deixar eles escolherem quem dirige, que é o juiz ordinário. Nós de Portugal vamos passar a escolher os juízes que vamos mandar para o Brasil para administrar as câmaras municipais. E diminuir o tupete daquela elite brasileira. Esse juiz que vinha de Portugal para cá é o famoso juiz de fora. Ah, é daí que vem aquele... Ah, isso aí, o nome daquela cidade de Minas Gerais. Vinha um juiz de Portugal para cá, juiz de fora. Ele que passava a ser o chefe da Câmara Municipal. Aí os portugueses achavam que eles iam conseguir mandar, sacou? Me responde aí. Conseguiram mandar? Não. Ah, por quê? Porque assim como acontecia com o provedor-mor, ouvidor-mor, capitão-mor e até mesmo com o vice-rei, os juízes de fora eram subornados ou ameaçados pelos membros da elite local. Você imagina que aqui tem um montão de membros da elite brasileira nascida aqui e você vem de Portugal sozinho com sua família. Você é um frango. Você pode saber, meu velho, que você vai ser devorado se você não se adaptar. Beleza? Exemplos de governadores gerais. Não precisa de você decorar quais foram, porque temos vários, né? Eu coloco os 3 primeiros só para poder exemplificar o que um governador geral faz. Nomeado pelo próprio rei, o Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Ele fundou a capital, ele trouxe gado para iniciar uma nova atividade econômica no Brasil, ele trouxe jesuítas para poder fazer a catequese dos indígenas e fazer a educação dos colonos. Ele é um administrador, pô. Já o Duarte da Costa, esse aí viajou na maionese. Teve invasão durante o governo dele que ele nem ficou sabendo que tinha os franceses invadido o Brasil. Foi mandado embora rapidamente. Entrou no lugar dele um Mendes Sá, que veio com o objetivo de expulsar os franceses, pacificar a colônia. Então, qual que é a função? Qual que é a função de um governador geral? Governar, cara. Sacou? Povoar, proteger, desenvolver. Simples. Vamos ver aqui se tem alguma perguntinha. Que nós acabamos agora a parte administrativa. É fácil também, né? A parte administrativa. Não é muito difícil, né, povo? Beleza. Vamos então agora, meu camarada, para a nossa parte econômica. Essa aula vai até... Que horas? Eu sou 4h40, vai até 5h30. Beleza. Dá para falar pelo menos dessa primeira página aqui. Faltando quantos minutos? Deixa eu ver. Falta 9. Dá para falar dessa tela. Bem, a primeira coisa, senhores, é que, como eu falei com vocês, depois de 30 anos, os portugueses tinham que efetivamente iniciar a colonização do Brasil ou poderiam perder para outro povo.
E, é claro, eu vou iniciar a colonização e vou tentar desenvolver uma atividade que me dê lucro para me manter e desenvolver aquela região. E, na época, a organização econômica era definida pela metrópole. De todos esses tópicos que você está vendo nessa tela, eu poderia pegar esse penúltimo tópico e colocar ele na frente. Primeiro para explicar. Mas vamos começar pelo penúltimo tópico. A organização econômica de Portugal no Brasil colônia era baseada na plantation. E o que é uma plantation? Uma plantation é um sistema de produção baseado em 4 pontos. Latifúndio, que são grandes propriedades, monocultura, escravidão e mercado externo. Se você tiver algum produto sendo feito, produzido, fabricado, com essas 4 características, é uma plantation. Então, se é um latifúndio, é uma monocultura, o trabalho é predominantemente escravo e a maior parte da produção vai para o mercado externo, é uma plantation. Na outra aula, a menina falou assim, pessoal, mas vai falar monocultura? Tinha cana, tabaco, algodão, então seria policultura. Não, velho, não seria. Aí você fala, por quê? Porque não são lavouras que são misturadas umas com as outras, sacou? Não são lavouras que competem no mesmo espaço ou na mesma divisa. Então você tem momentos diferentes para cada uma dessas plantations que vão surgir. A primeira plantation que surge é de cana. Depois vem o tabaco. Depois vem o algodão. Então é uma monocultura de cana, que vai ter principalmente, por exemplo, Pernambuco, Bahia. Vai ser uma monocultura de algodão, principalmente no Maranhão. Vai ser uma monocultura de tabaco, principalmente em Alagoas. Sacou? Se você conseguir ver ainda essa tela ao fundo aí, essa imagem ao fundo na tela, que está me espelhando, são lavouras de só café, monocultura. Agora é mão de obra escrava? Não. Sacou? É latifúndio? Não, pequena propriedade. Beleza? Mas para ser plantation, então, latifúndio, monocultura, mercado externo, escravidão. E qual vai ser o produto escolhido? O primeiro produto escolhido para poder ser cultivado vai ser a cana-de-açúcar. E quais vão ser os motivos? Vai ser um sorteio? Tem a galera que fala assim, vamos colocar aqui no sacolinho aqui quais são os produtos que vocês querem, vamos fazer um sorteio. Tá aqui, cana-de-açúcar, cana, muito bem, é isso que nós vamos cultivar. Na verdade, os portugueses deram um tiro certeiro, porque eles pegaram tudo o que precisava ser medido e calculado para saber se a atividade ia dar certo ou não. Beleza? Bem, esses camaradas, meu velho, já produziam cana-de-açúcar. Escolheram cana porque já tinham experiência com a cana-de-açúcar. Já cultivavam cana-de-açúcar em pequenas colônias na costa africana, em algumas ilhas, como, por exemplo, Madeira, Açores, Cabo Verde, sacou? E se ele já produzia aquilo, ele conhecia aquilo. A época de plantar, a época de colher, duração da lavoura, que tipo de praga, que tipo de manejo. Então, se você já tem experiência em algo que você vai iniciar um negócio, isso é muito bom. Imagina, por exemplo, que eu sou professor. Mas se eu fosse dar aula de física, eu não tenho experiência em física. Ia ser uma catástrofe. Sacou? Compatibilidade ecológica. Cana precisa de terra muito fértil, porque é uma planta vigorosa. Você planta um talinho assim, sai uma touceira com centenas de quilos. Puxa muito da terra. Tem que ter um clima quente, tropical, e tem que ter abundância de chuva no período correto. Senão não dá cana, não. E onde vai ser isso, Ronde? No Nordeste. No Nordeste? Terra fértil? Clima quente, eu sei. Agora, abundância de chuva, que num sertão esturricado, solo que não dá nada, desertificou, velho, ficou assim depois de décadas e décadas e séculos cultivando monoculturas sem reposição do solo. Sem proteger matas, sem proteger cabeceiras, sem proteger nascentes, sem proteger as matas ciliares. Já era. Agora, se quiser recuperar, recupera tudo de novo, tá? Você vê aqueles judeus lá em Israel fazendo pomar no meio do deserto para poder fazer o Nordeste voltar a ser de produtividade elevada agrícola, não é um negócio do outro planeta, não. Mas essas condições se concentravam no Nordeste. O Pernambuco, então, era ideal para cana-de-açúcar. Mão de obra, precisava de muita mão de obra escrava. Inicialmente vai ser indígena, depois passa a ser africano. Nós vamos ver esse tópico em especial. Demanda externa, tem que ter quem compre, né? E tinha um mercado europeu, estadunidense, ávido por comprar açúcar. Açúcar era especiaria. Os caras chegavam a deixar como herança, deixo tantos torrões de cana-de-açúcar para fulano de tal. Aí na outra aula me falou assim, pô, professor, mas esse é um negócio tão caro, então são poucas pessoas que consomem, então não vai ser um lucro tão grande. Aí eu falei, não, velho, calma, muita calma nessa hora. Né? Não é porque uma coisa é cara, que poucas pessoas consomem, que não vai dar lucro para quem produz. Né?
Se fosse pensar assim, não existiria uma Mercedes, uma BMW, uma Alfa Romeo, uma McLaren, sacou? Não haveria. Então, dá lucro, mesmo vendendo poucas unidades e poucas pessoas comprando, mas o montante de lucro numa unidade é imenso. Mas não era essa a ideia de Portugal. Portugal tinha uma ideia massa. A plantation é massificar a produção, produzir em larga escala, para diminuir o valor do produto, diminuir o preço do produto, para você conseguir ganhar concorrência e dominar o mercado planetário. Os portugueses conseguiram abastecer 95% da cana-de-açúcar consumida no mundo. Daí a ideia de que o agronegócio brasileiro ele é muito efetivo desde que iniciou. Produz para abastecer planeta. Sacou? Produz em larga escala, diminui o preço médio do açúcar para poder derrubar a concorrência e ganhar no montante. Eu não vou ganhar numa unidade, eu vou ganhar no montante que eu vou vender. E investidores tinham, esses flamengos ou batavos, são simplesmente os holandeses, beleza? Comerciantes, investidores holandeses aplicavam na cana-de-açúcar aqui no Brasil. Lembra que eu falei com vocês daqueles portugueses que foram expulsos, que eram judeus e foram para a Holanda? Pois é, alguns daqueles comerciantes judeus portugueses agora são comerciantes judeus holandeses, que investem no Brasil, investem na cana-de-açúcar. É um negócio de alta lucratividade e de curto tempo, porque em um ano, aquilo que você investiu já volta com a colheita da cana. Beleza? Agora soma essas 5 coisas. Eu sei plantar cana, eu tenho condições ecológicas de onde plantar, eu tenho a mão de obra, eu tenho quem consuma e tenho quem invista. Pô, começa a plantar, cara, que vai dar certo. E deu muito certo. Plantation, já falei, e as fazendas obrigadas são pequenas e médias propriedades que produziam cana. Mas o camarada não tinha dinheiro para poder ter um engenho onde você produzia o açúcar. Igual eu aqui, ó, eu produzo café. Mas eu não tenho um torrador, um triturador, um secador, sacou? Então, basicamente, eu sou obrigado a vender minha produção para aquele que tem um maquinário. Sacou como é que é a parada? Fazendas obrigadas eram fazendas que produziam cana, mas não tinham engenho, então vendia para uma produção maior. Beleza? Bem, senhores, nosso sinalzinho já vai bater. Aula que vem, a gente continua aí. A gente vai falar na aula que vem da empresa açucareira, como que são os engenhos, né? Espero que tenham gostado da aula. E até mais. Pode deixar que hoje, no máximo amanhã, eu coloco aqueles exercícios para vocês, beleza? Beijo para vocês. Até mais. Pessoa, Tchau. meu Deus do céu. Saudade dói, Renatinha dá uma chance aqui para nós. Pronto.